galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje está vindo em 4 partes, com direito a boas notícias e um novo escândalo que pipocou no final da noite de ontem. Gente do céu, a turma do Estadão veio nos revelar que Lula andou se mexendo nos bastidores, mexendo os pauzinhos, para ajudar os seus amigos peronistas, que estão com medo de perder as eleições pro Milei. E o que ele fez? A gente vai contar. Teve até digitais da Simone Tebet. E parece que aquela história de autodeterminação dos povos, que o PT sempre usa na hora que questionam. E aí, aquela ditadura ali, vocês não vão falar nada? Ainda mais quando é período eleitoral? Aquela justificativa que eles sempre usam, parece que para esse caso não valeu. Mas antes de falar sobre esse caso, a gente vai começar abrindo o vídeo falando de segurança pública, caos total, Flávio Dino sendo criticado, editorial no Estadão hoje, a turma do PT Raiz botando a mão na cabeça, falando, pelo amor de Deus, tenham consciência o que vocês estão fazendo. A turma do Dilma até pediu ajuda pra Globo News naquele esquema. Não, arruma entrevista aí, manda o secretário, põe a culpa em Bolsonaro, enfim. Muita coisa pra gente comentar. No segundo tema, vamos falar das disputas esquerda e direita. E aí tem boa notícia, a imprensa tá desesperada. Notas e mais notas, tentando entender o que está acontecendo, porque a direita está vencendo. Parece que, sabe, os bolsonaristas não derretem, não desaparecem. Pelo contrário, vem tendo até vitórias. E vamos comentar sobre isso, sobre a turminha também, que tá tentando aparecer para renovar a direita, e a direita que se renovou tanto, que agora tá defendendo o Lula. Vocês vão entender de quem eu estou falando. Para depois falarmos de economia, segue em frangalhos, dólar ontem bateu 5,17, mas fechou em 5,15. Gasolina vai aumentar. Diesel, na verdade querosene, já aumentou. Ainda tem mais outros probleminhas que a gente vai comentar ao longo do processo, para depois falarmos de algumas coisinhas da agenda SG, e talvez seja realmente as más notícias. Vem daí. Frente Parlamentar do Agronegócio traiu o Brasil. Traiu o Brasil e vocês vão entender. Mas vamos começar, que é para ter de comentar sobre tudo. E vejam só. Editorial. Hoje, 3 da manhã, como de costume, o Estadão nos diz: responsabilidade com a segurança pública. O tema é prioridade nacional, mas o governo Lula o trata como se fosse mera questão política. Criação de uma pasta específica significaria insistir em olhar equivocado sobre o problema. Vamos ao seguinte, simplesmente você separar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2 ministérios, o da Justiça e o Ministério da Segurança Pública, isso não vai resolver. E além disso, as coisas que vêm sendo feitas até então são coisas muito genéricas, que não vão realmente trazer um resultado, sabe? Melhorar os números, os indicadores, trazer mais segurança para a vida dos brasileiros. Mas só para você entender o tom do editorial do Estadão, se já está reclamando em nível de institucional, é porque a situação está bem ruim. Mas tá ali, ó. A segurança pública é uma área especialmente sensível para a população. Ao mesmo tempo, sempre foi desprezada pelo PT, que com sua visão enviesada ideológica do problema, acha que a prevenção e o combate à criminalidade são sinônimos de truculência a serviço das elites nacionais e não assunto essencial para a vida de todos. Talvez o Estadão se colocasse todes, talvez os petistas parassem para prestar atenção. Como é a vida de todos, o petista ignora. Se fosse todos e todas, talvez alguns petistas até levassem a sério. Mas todes, aí sim, eles iam parar para entender. Segundo a lógica petista, bastaria o Estado cuidar da educação e da saúde, que a violência se resolveria num passe de mágica. E a gente sabe que não é assim. Diante desse histórico, é natural que haja especial pressão política para que o governo Lula cuide da segurança pública. Nas últimas semanas, o tema ganhou destaque em razão das situações especialmente graves na Bahia, com confusão generalizada, mas verdade seja dita. A questão da segurança pública não é uma crise em alguns estados. Ela afeta todo o país. Eu não vou nem continuar, porque já senti o drama, né? E vamos lá. Como eu disse para vocês, aqui é só um dos exemplos do que vem acontecendo desde janeiro. Toda vez que tem uma crise, que tem uma confusão, a turma do Lula levanta a mão, pede uma oportunidade de contar a sua história para a Globo News, para ajudar a levantar a narrativa, aí tá ali. Levaram o Tadeu Alencar, que é secretário nacional de Segurança Pública, confia na turma do Lula, e eu nem vou dar play no áudio, porque tá ali o que ele disse, e essa foi uma característica do governo anterior.
A ausência de políticas públicas de segurança no governo Bolsonaro foi evidente, se limitando a uma flexibilização muito grave do acesso a ferramentas, e outra parte da não política na área de segurança foi a instrumentalização das polícias, que são carreiras de Estado. Você vai para a realidade, para os números, inclusive até a própria Globo soltou uma matéria sobre isso, mostrando que o Brasil nunca teve um período tão seguro, ainda com toda a violência que existe, mas quando você compara ali a era do PT, já o Lula 2 em diante, você vê como o governo Bolsonaro conseguiu uma redução brusca nos índices de violência. Por outro lado, o governo Bolsonaro teve um aumento recorde na apreensão de substâncias ilícitas. Mas adianta comentar? Não adianta. O investimento em segurança pública, equipamento, material, formação, também está em outro patamar. Mas quem tem boca fala o que quer e na Globo News ainda ganha um empurrãozinho, né? O importante é colocar a culpa em Bolsonaro. É Bolsonaro. Tudo é Bolsonaro. Bahia, por exemplo, está há 16 anos na mão do PT. Mas a culpa é de Bolsonaro. Tava tudo ótimo. Aí vem o Cantalice. Mais uma vez, diretor da Fundação Perseu Abramo. Esse realmente fala em nome dos intelectuais do PT. É o que manda. Manda chuva, amigo do Disseu. Ele coloca ali a nota. O governo federal não pode fazer segurança pública sozinho. Diz Dino em lançamento de programa contra organizações criminosas. Aí ele fala assim, ó. A segurança pública não é pauta da extrema-direita. Eles sequestraram a temática. Tradução. A direita deita, né? Dá cambalhota, faz a festa, domina o tema, domina o debate. Por quê? Porque a direita está do lado do povo. A direita está do lado do povo. A direita não tem pena do bandido. É simples assim. Não é que não teve nada demais. Só defendeu o óbvio. Acho que Bolsonaro, inclusive, ele começa a se projetar na política com sua defesa da segurança pública, no caso do Maria do Rosário, que é quando ele ganha repercussão nacional, que ele sai em defesa da vítima. E a Maria do Rosário estava preocupada com Champinha. E a história vocês conhecem muito bem. Então, mais uma vez, está lá o diretor da Perseu Abramo pedindo, botem a mão na consciência. A turma do Todes está dando errado. Tem que ter uma estratégia combinada com os estados. É preciso a atuação dos ministérios públicos, que constitucionalmente têm o dever do controle externo da atividade policial. A prevenção e a repressão das ações criminosas tem que ter método. Não se pode agir deslocadamente. A bandidagem existe nas comunidades e fora delas. Recuperar o direito de ir e vir dos cidadãos é o grande objetivo. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. E a gente vem se caminhando, acho que, para um cenário que as eleições de 2024 vão girar entre um dos temas, né? Segurança pública. A população vai querer respostas. 2026 não tem nem o que questionar. Vai estar um caos. Aí... Optei voltar. A Câmara aproveitou o embalo, que ia sair daquela nota, mostrando um comparativo, né? O governo Bolsonaro com o governo atual, mostrando que o governo atual teve uma queda nas apreensões, e a Câmara resolveu convocar o Dino para responder o porquê, né? Inclusive, isso aí já até rebate as acusações do secretário lá da Globo News, né? Continuando ainda, olha que engraçado, pessoal. A Globo News nos conta que o inquérito do caso Marielle foi levado para o STJ. A mudança foi causada por novas suspeitas do envolvimento do ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Essa foto aí é do Domingos Brazão. Tem um adesivo assim no peito dele, né? Não sei se vocês conseguem ler o que é que tá escrito ali. Eu só consigo ver um número. É o número 13. O restante eu não sei o que é. Mas esse aí é o Domingos Brazão. Esse é o Domingos Brazão. A esquerda parece que não tá mais muito empolgada, não, em investigar o caso Marielle. Não sei por quê. Não sei por quê. E além, né, dos problemas que envolvem a insegurança, as forças de segurança também se mostram insatisfeitas. Crise na segurança. Dino enfrenta insatisfação de policiais federais. A turma quer melhores condições de trabalho, quer mais reconhecimento, quer reestruturação de carreira. Mas tá ali, o Dino está sob pressão sobre todos os lados. Além do fogo amigo do PT, pela criação do Ministério da Segurança Pública, Dino agora se vê emparedado por entidade de classe da Polícia Federal. Eis que se virem.
e vamos falar do escândalo. Acelerei, né? Gastei 10 minutos. Ontem, 8 da noite, lá vem a Vera Rosa do Estadão com essa seguinte manchete. Meu Deus do céu. Lula atuou em operação para banco emprestar $1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Lula? Cadê o respeito à autodeterminação dos povos, Lula? Vocês usam isso de justificativa na hora que são cobrados sobre a Venezuela, sobre a Nicarágua, sobre Cuba? Não, a gente não vai se intrometer. Democracia deles. Defendemos a autodeterminação dos povos. E agora? Na Argentina se intromete? Porque tá ali, ó. Era uma sexta-feira do fim de agosto, quando Lula disse que tinha urgência para falar com a Simone Tebet. Simone Tebet. A ministra do Planejamento não estava em Brasília, mas logo foi contatada por telefone. A pressa de Lula não era à toa. O Brasil precisava autorizar, ainda naquele mês, uma operação para que o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, concedesse empréstimo de $1 bilhão aos hermanos, os peronistas que estão no poder, com participação de 37,3% no capital do CAF, batizado em seu nascimento como Comunidade Andina de Fomento. O Brasil tem o maior peso e influência nas decisões do banco. Em situação econômica dramática, com inflação de mais de 100% ao ano e $100 na praça, a Argentina necessitava de um empréstimo ponte para o FMI liberar um desembolso de 7,5 bi. A Argentina precisa de um troco para pagar o FMI e poder destravar um novo empréstimo. Precisa de quanto? Um bilhãozinho. Tebet é a governadora do Brasil no CAF e, por isso, a operação de socorro precisava do seu aval. A rigor, o país vizinho não poderia mais ter acesso aos recursos porque já havia esgotado seu limite de crédito. Não podia. Mas eles não contavam com o PT, eles não contavam com a Simone Tebet. Lula, porém, entrou em cena e os países membros do CAF aprovaram a transferência de $1 bilhão diretamente para o FMI em nome da Argentina. Que lindo! Dos 21 países que compõem o CAF, somente o Peru votou contra. Resultado, o FMI autorizou novo acordo e soltou o dinheirinho. De lá para cá, se passou um mês, e hoje faltam menos de 3 semanas para a eleição que vai definir o sucessor de Alberto Fernandes, na Casa Rosada. A possibilidade de vitória do Milei, visto aí, como próximo a Bolsonaro, provoca cada vez mais pânico no Palácio do Planalto. Auxiliares de Lula classificam a eventual ascensão do deputado argentino, que é amigo de Eduardo Bolsonaro, como um verdadeiro desastre. Tanto que o ministro da Fazenda, o Haddad, chegou a dizer que o Mercosul está em risco. Meu Deus! E aí, por causa disso, pode entrar em campo para ajudar os hermanos a destravar um empréstimo, para pagar o FMI, conseguir mais um trocado. Pô, sacanagem, hein? O Planalto teve feito tudo para dar uma força ao ministro da Economia, Sérgio Massa, que está disputando aí, É o peronista, que vem tentando aí ocupar o lugar do Fernandes. A eleição na Argentina no próximo dia 22 e tudo indica que haverá segundo turno. Diante do cenário de incertezas, Lula decidiu partir para o tudo ou nada na tentativa de evitar o colapso. A estratégia é ancorada por um diagnóstico político e pragmático. O possível triunfo de Milei ressuscita um polo de extrema-direita ainda mais radical na América Latina. Nossa. Calma, gente. Tô muito nervoso, viu? Vocês estão muito nervosos. Tava vendo como é que tá a repercussão não disso, Mas, assim, o que o PT espera aí pros próximos tempos? E a ala do Disseu, que vem dando as entrevistas, eles estão fazendo algumas análises que eles dão como certo a vitória do Trump nos Estados Unidos se não rola nada contra ele, Porque a turma também tá no encalço. Tá tipo Bolsonaro. Eles estão empolgados. Bom, com a esquerda perdendo poder nos Estados Unidos, perdendo poder aqui nos peronistas. Do lado, acho que a situação do Lula fica cada vez mais complicada. Mais complicada do que já tá. Lula quebrou o Brasil. Isso é a única certeza que a gente tem. E pra você, E depois para reconstruir. Mas vamos continuar. E pegando o gancho dessa questão, olha como
o Dilma lida, né, com bancos. Veja como ele lida. Você vê quem traz pro conselhão, né, Febraban, né, a galera que presidencia nos conselhos dos bancos, alguns nomes muito bonitos, muito famosos. Você vê que o Lula colocou no banco do BRICS, a senhorita Dilma Rousseff. Você vê agora essa operação. Você vê, inclusive, todos os ataques que o Lula fez ao Roberto Campos Neto desde janeiro. Você lembra de todos os ataques? Se você não lembra, vai lá no Atlas, que normalmente vai estar no capítulo Economia, vai ter um subtema Banco Central. Normalmente vai estar lá os ataques. Foram vários ataques, né? Aquele cidadão, como o Lula se referiu várias vezes. Eu tô fazendo essa breve introdução, porque no dia de ontem, o liberal aí que vocês tanto gostam, Roberto Campos Neto, tô brincando, né? Tô só pra perturbar. O Roberto Campos Neto acho que tá cada dia mais em baixa. Ele foi concedeu entrevista por Pedro Bial. E umas coisas que é engraçado, assim, que são informações totalmente inúteis, ridículas. É basicamente um podcast. Não serve de nada, né? E um presidente do Banco Central fica de firula, eu acho que não ajuda muito em nada. Mas enfim, ele foi para o Bial falar groselha, acho que até se arrependeu, depois tentou consertar, não adiantou, porque todas as notícias que saíram na imprensa saíram com esse tom. Campos Neto fala sobre reunião com Lula e faz comparação com Bolsonaro em entrevista a Bial. O Lula gasta mais tempo prestando atenção no que você fala, ele dedica mais tempo, tem mais paciência para as conversas. Bolsonaro era mais rápido. Eu sempre sabia que quando tinha uma conversa com Bolsonaro eu tinha 3 minutos para falar alguma coisa. Depois dos 3 minutos ficaria mais difícil porque ele ficava mais disperso. A avaliação foi vista como diplomática pelo Bial, que classificou como elogiosa ao Lula e nem tão elogiosa a Bolsonaro. Aí quando o Roberto Campos Neto percebeu a besteira que ele falou, né? Atacar Bolsonaro assim de graça, do nada, e encher a bola do Lula, que sempre o atacou, é um negócio meio descabido. Ele, não, mas eu não quis falar isso, não, eu quero falar é que, poxa, Bolsonaro sempre me deu autonomia, nunca me fez nada, no plano de eleição podia aumentar os juros, nunca teve muita pressão, ele sempre confiou no meu trabalho. Mas, cara, pra que tu vai falar isso depois? Se sentiu mal, né? Se sentiu mal, né? O Fifi, né? Fifi demais o Roberto Campos Neto. Só da entrevista sensacional. Quando foi essa última que eu me lembro, foi aquela pra turma da BlackRock, onde ele considera a possibilidade de deixar a gestão dos ativos, né, para terceirizados. Quem sabe a própria BlackRock, né, gerenciar alguns ativos do banco. Sensacional. Só que pior do que isso, por causa do que a gente ficar fazendo fofoquinha contra Bolsonaro, é isso daqui, ó. Campos Neto disse arrepender de usar a camisa da seleção para votar nas eleições de 2022. Como é que uma pessoa tem vergonha? Como é que uma pessoa se arrepende de usar a camisa do seu próprio país? Como é que se arrepende, rapaz? Que cara desprezível. O voto é uma coisa muito privada. Era uma escola na frente da minha casa que eu fui só com meu filho. Era uma coisa mais do mundo privado do que do mundo público. Obviamente, hoje, pensando, eu não teria feito isso, né? Pensando em hoje. Por quê? Você tem que esconder, porque para deixar na dúvida, porque vão te criticar, porque, ai, ele votou em Bolsonaro. É por causa disso. Como se o pessoal não fosse falar isso, né? Porque a tendência, você acha o quê? O Lula indicou o Galípolo. Se o Galípolo assumiu o Banco Central, for para ir no Banco Central, as pessoas acham que não, olha só, o Galípolo, ele não foi com a camisa do PT. Talvez o Galípolo votou em Bolsonaro. Vai ser isso que vai acontecer? Rapaz, que vergonha. Isso aqui é desprezível. Sentir vergonha, se arrepender de usar a camisa do Brasil para agradar a patota. Isso é o liberalismo, gente. Vocês já perceberam que toda vez que uma coisa dessa acontece, a justificativa é porque ele é mais liberal do que conservador. Vocês já perceberam que é sempre isso que acontece? Com todas as figuras liberais, sempre é essa. Não é porque ele é mais liberal que conservador. É a mesma coisa. Esse papinho que liberalismo no Brasil é diferenciado. Não, que liberal nos Estados Unidos é de esquerda. É a mesma coisa. A mesma coisa. A gente comentou esse mês passado, né, sobre o Instituto Hudson.
e os planos para internacionalizar a Amazônia, lembrem que o cara do Instituto Hudson, ele veio ao Brasil e foi recepcionado pelo seu amigo, que conheceu aí nos Estados Unidos, o Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto. Você vê que as coisas, né, são engraçadas. Se fosse uma camisa da BlackRock, com um brochezinho, né, do mercado de carbono, na Agenda 2030, que ele adora, lembrem que o Roberto Campos Neto tá tão preocupado com isso, que ele fez um inventário de carbono no Banco Central. Para quê? Eu não sei. Para ajudar a avançar com essa agenda, né? Mas vamos continuar. Olha o liberal aí, ó. João Dória. Lula pode ser o grande agente pacificador do país. Muito liberal. Nessa entrevista ao Brasil Journal, Dória disse que o encontro de Lula teve com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi um gesto de grandeza e um sinal que o presidente pode ser o agente pacificador da política. Parabéns, Campos Neto. Graças a você, viu? Dória faz elogios ao governo Lula em 3 áreas: economia, política, externa e meio ambiente, né? E no final das duas, as últimas duas, não tem nem o que falar. Ainda exalta o desempenho do Haddad e reitera que no passado fez críticas inadequadas, impróprias ao presidente. Oh, meu Deus, que lindo. Essa é a terceira via. Esse foi o cara que o Zema estava do lado quando atacou o Bolsonaro, né? Sugerindo que Bolsonaro deu carguinho para seus familiares, quando na verdade os filhos de Bolsonaro foram eleitos. E aí a resposta do livro dos filhos de Bolsonaro para o Zema na época foi: ó, irmão, quando teve a pandemia, que você botou um fecho a todo o seu estado, liberal, né? Adora a liberdade para ele. Aí realmente foi para ele, porque as lojas da família Zema estavam abertas, quando era para estar tudo fechado. Mas vamos continuar falando dele. Ô, meu Zema! Concedeu uma entrevista para a Gazeta do Povo e disse que a renovação da direita fez bem à democracia. Realmente faz muito bem, né? Diante do cansaço da população com a política tradicional. Apesar de ser uma das principais apostas para a direita, o político afirmou não estar pensando em eleição. Não está pensando, né? Por quê? Porque apanhou nos últimos dias. Ali, após ser duramente atacado pela esquerda e fustigado por nomes da direita, Zema adota a descrição, diz que está focado em fazer um bom governo. Sentiu o golpe. Só que essa entrevista é engraçado, porque lá para as tantas, perguntam para o Zema sobre o Vale do Jequitinhonha. Tem muito lítio para o lado de lá. Aí olha quais são as preocupações do nosso grande liberal. O Vale do Lítio visa desenvolver um programa econômico-social no Jequitinhonha, até aí tudo bem, e queria estar surtindo bons resultados e atraindo investimentos maciços, ampliando a cadeia produtiva do lítio e abastecendo mercados. Beleza. Uma das condicionantes para as empresas atuarem no Vale do Lítio é a apresentação de ações sociais, com apoiar mulheres empreendedoras, desenvolver projetos ambientais, investir em infraestrutura. Assim, acabamos atraindo projetos em sintonia com o foco da nossa gestão, preocupados com a economia verde. Foco da gestão do Zema com a economia verde. O Zema estava lá nos Estados Unidos se orgulhando que foi o único estado que estava lá na questão das mudanças climáticas, preocupado aí com net zero, emissões zero, carbono zero. O próprio Partido Novo defende a implementação do mercado regulado de carbono. E aí, tendo isso em mente, quais empresas você acha que está vindo e ganhando? Porque olha só pode participar, só pode atuar, é uma condicionante. Você só pode participar se você rezar essa agenda. Então, será que o Zema ele realmente está preocupado em desenvolver a região? Ou o Zema está preocupado em manter o monopólio SG de pé? Qual será a preocupação do Zema? Será que a preocupação devia ser apoiar mulheres empreendedoras ou devia ser apoiar empreendedores no geral? Independente se é mulher, homem, cachorro, periquito, papagaio. É para gerar emprego? Não é melhor fazer, quem sabe, um critério então social? Ajudar empreendedores pobres? Por que tem que levar para o identitarismo? Né? O S do SG. Para quê? Isso aqui parece a agenda do woke. Mas é o Zema, né? É o cara que quer renovar a política também. Mas vamos continuar. Isso eu acho que é renovar. Isso aqui eu acho que tá além de unir a direita. Vi esse vídeo aqui, esse recorte do Pânico. Achei muito bacana. Quero ver pelo menos os 2 minutinhos com vocês. Vocês já vão entender o que é. Mas a Atsuki ali já conta. Essa é a Rosana do Vale. Ela foi eleita pelo PSB, partido do Alckmin.
isso em 2018, do Alckmin, do Márcio França, do Carlos Siqueira, do Flávio Dino. Ela estava nesse partido de esquerda, e ela conta como foi a experiência sendo uma deputada de esquerda ao lidar com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver o que realmente é trabalhar pelo Brasil. Aprende, Zema. Você é meio canhoteirinha, não é? Não? Escreve com a esquerda. Olha, eu costumo falar que o Bolsonaro me resgatou da esquerda, porque você tem razão. Eu me filiei em 2018 no PSB. E eu fui eleita pelo PSB. O PSB do... Márcio França. Cuba. E aí um dia quebrou uma ponte. Quebrou não, o Ministério Público interditou uma ponte na minha região, em São Vicente. E 150 mil pessoas não conseguiam atravessar essa ponte. Era um lamento. 6 horas da manhã, o povo atravessando a pé, 800 metros da ponte, pra pegar o ônibus do outro lado. Aí eu falei, não é possível, eu tenho que arrumar o dinheiro pra essa ponte. Eu ficava com vergonha. Eu voltava, eu falava, putz, que deputada sou eu. Se eu não consigo trazer dinheiro, pra que serve o deputado, né? Se eu não consigo trazer um dinheiro pra minha região que tá necessitando. Aí fui pedir pro Dória, porque era... Importar. A ponte era mandou uns óculos no Chile. Gravou comigo, gravou. Não, deputada, a gente vai ver. Mas tinha aquela treta lá do Márcio França com o Dória, que nada de arrumar o recurso. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pedir pro Bolsonaro. Só que os políticos não acreditam. Vai lá pedir pro Bolsonaro. O cara nem te... Tu é oposição, o cara nem vai te receber. Aí eu gravei vídeo, né? Eu uso, né, o artifício, eu sou comunicadora, eu gravei vídeo, ia lá no plenário. Teve um dia que eu tava inspirado, eu falei, presidente, eu não tenho a chave do cofre, mas o que eu falo pra essa população que todo dia tem que atravessar e ninguém quer ser responsável pela reforma dessa ponte? E aí falei, então, enfim, o meu vídeo chegou no Bolsonaro. Tá certo. Um dia eu tava na padaria, eu tava na padaria, aí ele me toca o telefone, aí eu atendi. Ô, deputada Rosana Vale, pera um pouquinho que o presidente da República vai falar com a senhora. Putz, Alô, Rosana? ele no telefone. Ô, deputado, eu tô vendo a senhora tá lutando aí bastante, né, pela Ponte dos Barreiros, aí tem razão, um problema sério e tal. Não perguntou que partido eu era, não perguntou se eu votava contra, se eu votava a favor, nada. Ele falou, vou arrumar um recurso aí, vou falar lá com o presidente do Senado, se eu arrumar um recurso, aí eu ligo pra senhora. Você não acha que esse foi o problema do Bolsonaro? Ele foi muito... mas pra mim foi ele foi muito no varejo. O Bolsonaro, o que ele fez? Quando ele fazia ponte, ele era maluco. Né? O Bolsonaro é um... Ele é completamente... Ele deu o recurso e falou que fui eu. Mas ele... Então, uma deputada da oposição. Eu ia perguntar exatamente isso, Rosana, que você estava contando a história, que o Bolsonaro que converteu. O Bolsonaro te converteu. Como é que foi essa conversão? Você acabou de falar que você pediu diretamente pra ele e ele foi lá resolver um problema ali na área. A tua ideia do que vinha da mídia do Bolsonaro e o que o Bolsonaro é de verdade. Mudou completamente. Sim, eu tenho que reconhecer e lamentar porque eu sou jornalista, né? E eu vejo, assim, todo o processo que foi, né, de demonização do que ele falava. Ele é intempestivo, a gente sabe, né? Ele é autêntico daquele jeito dele mesmo. Mas com relação ao que fez pela minha região, não foi só ponte, não. Eu consegui retomar uma obra de um conjunto habitacional que estava no esqueleto. O PT deixou 20 mil obras paradas. Uma das obras era a construção de 1.120 apartamentos no Tancredo Neves, ali em São Vicente. E eu consegui retomar, pedindo pro ministro, na época era o Rogério Marinho. Eu falei, ministro, olha só, parece uma cidade fantasma. Consegui, a obra foi entregue. Sabe quem inaugurou? O Alckmin foi lá inaugurar. Por isso que eu fui me aproximando, porque eu tava vendo o governo funcionar, tava vendo o ministro, que hoje é governador do estado de São Paulo também. Eu fui visitar o Bolsonaro várias vezes quando ele ficou no Forte dos Andradas. Ali. Foi, ali no Guarujá. Eu nem vou continuar. O dia maior, eu vou mandar pra vocês esse recorte. A Tsuki fez esse recorte. Tá vendo a diferença? Não é só criticar o Zema, não. O Dória. É mostrar. Aqui, ó. Eu critico isso e eu acho que esse aqui é o caminho certo. Eu não acho que o Vale do Jequitinhonha deve estar preocupado em empreendedoras. Não, para mim, empreendedores do plural, todos. E focar no pobre. Focar no pobre. Para mim, esse é critério. Critério social mesmo. Pobre e vida mansa. Se o cara é pobre, ajuda o pobre, cara. Ajuda o pobre. Sem olhar de onde ele veio, com a cor da pele. Esquece isso. Economia. Não. Quais são as prioridades? As prioridades é tirar o Brasil do buraco. E o que é maior que isso daqui? O relato, né? O testemunho. Uma deputada de esquerda da oposição gravou um vídeo. O cara viu, olha só. O cara viu, não é que ela ligou pra ele e falou, não, ele viu o vídeo, ela provocou, ele viu, mas ele podia ter visto e ficar de boa. Se doeu com a situação, falou, não, peraí, pô, que história é essa? Não perguntou o partido, não perguntou nada, vamos resolver. Entregou o recurso, deixou ela capitalizar pra si. Teve agora também, ela falando também, negócio da habitacional. Tá vendo a diferença? É pedir demais políticos similares a Bolsonaro, porque igual não vai ter. Só quero similares. Políticos preocupados com o Brasil. Que a discussão de Brasil tá em campo, mas tá em campo mesmo. Mês passado eu até achei uma entrevista de Bolsonaro
É uma carta, na verdade, que ele entregou enquanto vereador. Na época ele era vereador, que já estava lá, né? Ele não falava Brasil acima de tudo, ele falava pátria acima de tudo. Você vê, o cara ama o Brasil. E essa... Brasil acima de tudo, não nasceu em 2016, 2017. Está dentro dele. O cara ama o Brasil. Eu só quero isso dos nossos políticos. Políticos preocupados com o futuro da nação. E se depende da direita, eu acho que teremos. Que a direita está cada dia mais descolada, mais ligeira e mais preocupada com o rumo do Brasil. Veja só, esse texto aqui foi da Marilis. O desespero. A extrema-direita está vivíssima. A eleição dos conselhos tutelares foi uma amostra da ocupação reacionária. O texto dela é destilando ódio do início até o fim contra Bolsonaro e seus eleitores. Mas eu vou trazer 2 parágrafos que você vai entender a única coisa que é realmente substancial do que está acontecendo. A eleição dos conselhos tutelares mostrou que as chamadas pautas de costumes alimentam essa militância. E a turma se preocupa. A direita, ela está preocupada com valores. Por isso que o Centrão não tem voto, não tem apoio político. Por isso que o Valdemar está aí, chupando o dedo. Igrejas evangélicas, políticos influenciadores se mobilizaram para eleger representantes. Malafaia, por exemplo, emplacou 10 conselheiros no estado do Rio de Janeiro. E aí, no final da matéria, ela faz autocrítica. Ela chama a esquerda para a realidade, que inclusive vem nessa intensificação dos últimos dias daquele racha na esquerda que a gente vem comentando, ó. Enquanto isso, a esquerda continua a sua cruzada para que todos falemos todes e para transformar aliados em cancelados. A esquerda está cancelando todo mundo e só quer saber da agenda identitária que não tem apelo nenhum. Eles perderam, assim, não é que a direita foi lá, pegou com discurso, não. Eles literalmente abandonaram toda a pauta social, trabalhadores, tudo. Aí a população viu, ó, tem direita ali defendendo, né? Tá preocupado com o pobre, então vou apoiar essa turma aí. Sobre o Conselho Tutelar, o Globo soltou essa nota, ó, direita emplaca mais eleitos do que a esquerda nos conselhos tutelares do Rio e de São Paulo. Vocês são demais, viu? Gente, se fala tanto, né? Ocupar espaço, ocupar espaço, ocupar espaço. A gente conseguiu ocupar espaço. Isso é inacreditável. Inacreditável. O avanço que a direita vem tendo contra tudo e todos. Literalmente é contra tudo e todos. Não tem ninguém ao lado. Ninguém. Quem tá ao lado da direita? Quem é? Não tem ninguém. É sendo assim, perseguido por todos os lados. Difamado, né? Desumanizado. Aí voltando, mais uma nota. Essa aqui eu quero comentar bastante. Eu inclusive vejo uma cegueira. Eles assim, eles na conclusão final, eles estão certos, que é a manchete, direita domina redes sociais e deixa a esquerda para trás. Isso, nessa conclusão eles estão certos. Só que nas causas dessa conclusão, eles estão errados, mas em tudo. Em tudo. E aí eu fiquei na dúvida, eu fiquei assim, será que eles não estão mentindo para o militante da esquerda ficar, sei lá, se empolgar, tem muito dinheiro na direita, vou começar a dar dinheiro também. Será que estão querendo dar uma boletada? Deve ser por causa disso, né? Deve ser que o dinheiro não está o suficiente. Porque olha o que ele diz. Com o celular na mão e uma notícia, entre parênteses, por vezes falsa, já começa na primeira linha acusando a direita de compartilhar fake news. A direita dominou o universo digital nas últimas eleições e tem tudo para repetir a dose nas próximas. Mais uma vez vai dominar. O militante da direita é o cara que realmente acordou pro jogo político. É isso que está acontecendo e não tem mais como dormir. Há diversas razões para explicar esse fenômeno. Entre elas estão o pioneirismo da direita nesse ambiente, a arquitetura das redes sociais, o acesso a financiamento, o tipo de conteúdo disseminado e o incentivo à monetização. Gente, de coração, qual é o financiamento que a direita vem? Eu acho que tirando a Brasil Paralelo, a Revista Oeste, eu acho que a gente não tem mais nada. Em termos de financiamento, né? De ter uma estrutura. Porque o que tem são pessoas
Ali tem o seu equipamento. Eu tenho aqui, ó. Tem meu microfone, tem minha câmera, tem meu monitor, luz. Só, o que eu tenho? Eu não tenho funcionário. Eu tenho funcionário no Atlas, né? 3 malucos. Minha mãe, um amigo e a tia do Zap. Literalmente isso. E a menina que faz a edição. Só isso. Não tem um instrutor, um financiamento. É isso que tem na mesa só. De quem vocês conhecem. Quem que você vê que tem uma estrutura, né? Que tem financiamento, que tá empresários colocando dinheiro, patrocínio pra cá, patrocínio pra lá. Como é na esquerda? Vocês conseguem entender? E porque eu tô falando que as causas para a conclusão deles estão totalmente erradas. Quem tem financiamento é a esquerda. Quem tem apoio aí das grandes ONGs, dos grandes think tanks, gente como o Soros, etc, tudo mais, são milhões de dólares injetados, é a turma da esquerda. Quando fala de monetização, é o contrário, não? A turma da direita vive o problema da desmonetização. Segundo especialistas, se a esquerda não só no Brasil quiser virar esse jogo, precisará fugir das armadilhas lançadas pela direita e mudar sua forma de se relacionar com a tecnologia. Armadilha, né? A gente está jogando armadilhas. A esquerda brasileira sempre teve dificuldades para lidar com e compreender a comunicação, né? Muita dificuldade. A esquerda é conhecida pela máquina de propaganda, mas vocês têm dificuldade. Diz lá um sociólogo, Universidade Federal do ABC. Como reflexo disso, existem, de acordo com o sociólogo, menos canais de esquerda na internet, veículos, youtubers, podcasts, etc., com alcance menor. Pessoal, na esquerda tem Revista Fórum, DCM, Blog Cidadania, Opera Mundi, acho que já falei B247, né? Aí tem Intercept, tem o ICL, tem isso de empresa estruturada, Que mais? Essa aí de esquerda. Fora o consórcio, né? O consórcio é de esquerda. Vídeo a Rede Globo. Então o cara vem com a dessa pra cima de mim. Pelo amor de Deus. Não tem. Gente, qual podcast de direita que tem? Podcast realmente assim, que tem um tamanho. Você pega o podcast do Vilela, que em tese, o cara mais à direita, tava lá o Thiago Santinelli é aquele cara que fez a dramatização com um cara que se parecia muito Luciano Hang, e ele tá agindo de forma muito violenta. Que fala algumas coisas sobre os cristãos bem pesada. O Vilela outro dia tava levando o galo do Lula. Só leva petista. A pessoa mais à direita que pisa no internet limitado é alguém ligado ao MBL, o Alexandre Frota. Aí você olha o Flow lá do Igor. Quem que é de direita que vai lá? Ah, foi o Paulo Guedes, o Tarcísio. Tá, beleza. Mas assim, e de pessoas comuns? Quem que vai lá? Ninguém. Mas toda hora tem alguém de esquerda nesses podcasts. E a turma tá falando que, olha, é por isso que a direita tá vencendo. Eles não conseguem entender que é o ser humano comum. É literalmente as formiguinhas que se uniram. As formiguinhas estão derrotando ele dia sim, dia também. E embora o custo tenha caído para a disseminação de conteúdos pela internet, dinheiro ainda faz diferença. Seja para criar estruturas profissionais de disparo em massa no WhatsApp, seja para impulsionar postagens e vídeos nas mais diversas plataformas. Olha só. Além do Brasil Paralelo, da revista Acho que tem estrutura, vocês conhecem alguém que dispara algum conteúdo, que paga para ter impulsionamento? Cara, é inacreditável a cegueira da turma. Inacreditável. Vão perder de novo. A direita gasta muito. Meu Deus do céu, né? É porque agora você vai trocar de celular. Mas 2, 3 anos atrás era todo mundo com o Moto G da tela trincada, né? Gasta muito. É a estrutura da direita. Os Moto G da tela trincada. A esquerda é socialista de iPhone. Para dominar as redes e cultuar seus valores, espalhar sua visão de mundo. A esquerda rebaixou sua pauta e se limita a divulgar sua pauta política. Não há um grande empenho na disputa ideológica. Não, tem não. Cancelamento todo santo dia. Não se trata só de um gasto centralizado. Para a cientista Camila Rocha, um dos aspectos que complicam a equação é a capacidade do direito de monetizar suas próprias atividades. Com o que, bicho? Meu Deus do céu. Ou seja, além dos robôs e das centrais de difusão de fake news, o ecossistema da direita ainda conta com influenciadores que se passam por agentes espontâneos e ideológicos, mas que, na verdade,
descobriram uma forma de explorar economicamente a inclinação política de parte da população. Deus está vendo. Esse tipo de iniciativa tem muito mais dificuldade de prosperar na esquerda, tanto por uma questão de perfil social, né, falta de afinidade com o capitalismo, com o empreendedorismo, quanto por aspectos técnicos ou culturais. Né? E a esquerda não é capitalista, não. Não, ele não gosta de dinheiro, não gosta. A linguagem dos memes, os cursos voltados ao aprimoramento pessoal e as explicações didáticas sobre temas da política são alguns dos formatos que a direita usa melhor que a esquerda, diz a pesquisadora. Isso aqui eu concordo. Os memes, sim, são muito melhores, os memes da direita, porque a direita tem senso de humor e na esquerda você não pode, porque tem um limite do humor, tem um cancelamento, então não existe humor, não tem meme pro lado deles. E explicação didática, né? Porque a turma quer aprender. Eu acho que esse estímulo acho que vem muito mais da base, que tem busca de conhecimento, tipo o ET Bilu, né? Busca de conhecimento, que acaba por ensinar as pessoas a tentar levar conhecimento. Nossa, toda vez que eu descubro uma história nova, eu fico louco pra contar pra vocês. Falando, nossa, chega eu começo o vídeo empolgado, né? Falei, eita, comentou, hoje tem dossiê, hoje vai contar alguma coisa. Mas não se diga que o problema está apenas na forma. Para a Rocha, é preciso olhar também para o conteúdo. Enquanto a direita se aproxima de quem já alimenta o sentimento de revolta contra o sistema, a esquerda não consegue apresentar um tom acolhedor. Porque a esquerda quer cancelar todo mundo e a esquerda é o establishment. A esquerda é o sistema. Hoje ser de direita é ser antissistema, é contra a cultura. A esquerda nos últimos anos passou a ter um discurso muito abstrato, muito acadêmico, por vezes muito arrogante. Isso também acaba distanciando as pessoas que às vezes não conseguem entender metade dos termos que estão sendo mencionados. É todos pra cá, todos pra lá, isso, aquilo, outro, realmente vamos ficar perdido. Se servir de consolação para a esquerda, trata-se de dificuldade que ultrapassa fronteiras. Existe uma crise da democracia liberal em escala global, né? A democracia liberal, esquerda, que se associa à falta de confiança de parte da população nas instituições, de esquerda. Diversos países assistiram à eleição de líderes populistas que usam as redes sociais para disseminar desinformação, negacionismo, discurso de ódio. Aí cita o Trump, o Bukele, Milei, a Giorgia da Itália, entre outros. Senti falta de Bolsonaro. No Brasil, especificamente, a emergência da extrema-direita ocorre em um contexto de crise democrática, marcada pelo desgaste da imagem dos partidos tradicionais e lideranças políticas. E isso aqui também tem uma certa razão. Talvez seja essa aqui, a parte ali dos memes e do conteúdo, seja a parte que eu acho que é a única coisa que eles acertaram ao longo da nota. Porque você olha hoje para os partidos. Você conhece alguém que vota no partido? Assim, não sei que candidato eu vou votar, né? Não sei. Eu vou votar aqui na legenda. É só pra não anular o voto, né? O cara vai lá e bota um número. Eu só conheço um partido que o cara vota por causa de Bolsonaro. É o 22 do PL, só. Não é do PL, né? É o 22 de Bolsonaro. Ninguém nem... Quem é que sabia no Brasil o número do PL? Até hoje você fala 22 é o número de Bolsonaro. O 13 é do PT. Mas o 22 é de Bolsonaro. Já vi? Olha que engraçado, né? Então, a direita, ela é o que é. Ela tem um tamanho do que tem. Por quê? Porque tem uma liderança que consegue formar uma espécie de unidade. É o cara ali. E os políticos tradicionais? Não tem nada. É uma massa amorfa que não tem diferenciação nenhuma. E por isso também que o PT não é de braçada, né? Que o PT, pelo menos, tem um discurso para apresentar. Não um monte de platitudes, obviedades, que não empolgam ninguém, como é a turma aí do dito Centrão. Aí essas matérias assim, né, bem polêmicas, eu gosto de ler os comentários. Lá fui eu ler os comentários da turma da esquerda. Trouxe 4, para darmos risada juntos. Hercílio Silva. Tem dinheiro da direita? Tem, e muito. O autor só foi ingênuo. Não cita os robôs, a dark web, com gente obscura a serviço da direita, fazendo serviços ilegais. Rapaz, essa galera acredita em cada maluquice, viu? Petrônio Alves Filho. Realmente as esquerdas têm dificuldade para se comunicar com o povo devido ao seu academicismo e excesso de teorias. Mas a direita tem ao seu favor o dinheiro dos ricos para defender os seus interesses. Eu acho que os ricos fizeram L, viu? Foi mal.
além de pregarem mentiras com mais facilidade que as esquerdas, os colunistas e comentaristas da grande mídia também colaboram para essa situação. Pronto. Agora André Sadi, Miriam Leitão, Daniela Lima, Otávio Guedes, Mônica Bergamo, Guilherme Amado, William Bonner, agora todo mundo é de extrema direita. Aí depois não sabe por que a esquerda não consegue ir pra frente. A galera é lunática. Alisson Salles. Só mesmo uma falta de caráter intelectual para comparar a comunicação da esquerda e direita. A direita dissemina mentiras, raiva, ódio, desinformação, negacionismo, calúnia, ataca minorias. Enquanto a esquerda tenta manter o mínimo de decência. Oh, meu Deus. 58 milhões de pessoas totalmente desumanizadas. E depois falou, não, a gente tem que ter uma abordagem mais acolhedora. Acolhedora? Dessa forma? Todo mundo que eu não gosto tem que ser cancelado? A estratégia de comunicação da esquerda e direita são diametralmente opostas. Porque a gente só quer a melhor população. Matheus Battistoni. A esquerda deixou de ser esquerda e passou a defender a agenda do Banco Mundial e do Jorge Soros. Esse cara aqui é lúcido. Promovendo, a agenda identitária. A maioria das pessoas se opõe radicalmente a esse projeto. Daí o sucesso da chamada direita. Se a esquerda defendesse a família e a liberdade de expressão, seria popular, mas não teria a grana do Banco Mundial e do Soros. Esse cara deve ser um infiltrado. Deve ser um infiltrado na Folha de São Paulo. Eu falei, não é possível, cara. A Folha foi atrás de especialistas que não conseguiram fazer um diagnóstico real da situação. Vem um cara nos comentários e explica 6 linhas o que está acontecendo. Velho, quem recebe dinheiro é vocês. E vocês não têm apoio porque vocês não defendem o que a população quer. Acabou, Zé Fini. Mais óbvio do que isso, só 2 disso. Essa daqui é uma notícia que eu trouxe. Só pra usar de prova cabal. Prova cabal. É o financiamento. É dinheiro. É isso. É aquilo outro. Jovem Pan despenca com ex-estrelas da CNN, perde 43% de público e tem pior Ibope do ano. A Jovem Pan continua tendo estrutura, continua tendo microfone de qualidade, câmeras de qualidade, editores, redatores, tudo. Jornalistas, tá na rua, tem tudo. E tá perdendo audiência, por quê? Porque não é a estrutura. Não é a monetização, não é o financiamento. Não tá aí. A turma da direita, ela sabe o que ela quer consumir. Ela consegue julgar as informações por si mesma. E quando ela vê pessoas falando coisas que ela fala, eu acho que esse cara, ele não tá tendo uma análise intelectualmente honesta. As pessoas simplesmente só não querem assistir. Não é pra falar, só querem ver pregação pra convertido. Pô, gente, eu fico tão feliz com a audiência que vocês me dão diariamente. E eu faço sempre questão de trazer só matérias do consórcio. Este canal é a prova que a direita consome mais notícias da dita grande mídia do que qualquer pessoa da esquerda. Vocês provam isso todos os dias com a audiência que vocês me dão. Assim, eles não conseguem entender. A gente vai vencer. A gente vai vencer. O desespero do consórcio é a prova da nossa vitória. E por isso que eles tentam todos os dias nos esmagar. Você vê aqui, ó. A gente que tem apoio das elites. Ministros da corte mais alta deste país, ouvidos pelo André Sadi, acreditam que André Mendonça agiu a serviço do bolsonarismo ao pedir para levar ao plenário o julgamento de 2 réus dos atos golpistas. A OAB acha que deveria ser presencial. Mendonça resolveu ouvir a OAB. E tá meio chato, né? Sempre você falar do seu coleguinha e falar pra Globo. Assim, cara, o que tá acontecendo? É o tempo todo isso. Aí eu fui olhar os RTs com comentários. Esse cara aqui eu acho que tá mais à direita. Talvez eu tô trazendo uns posts desse cara, Horácio Neiva, professor da USP. Seguimos com a campanha pelo fim da instituição em off, né, do ministro. O ministro passou aqui em off. Não, tem que acabar, bicho. Tá ruim. Agora, pedir destaque para plenário físico, um direito de todos os ministros, não só do Mendonça, é trabalhar a serviço do bolsonarismo. Todo mundo pode pedir. Todo mundo pode. Ao menos pediu. A Amanda espantou, não é porque ele pediu.
até a OAB defende o julgamento em plenário físico. Sinceramente, viu? Esse cara está mais à direita, mas bolsonarista ele não é. Esse cara aqui, eu trouxe a bio. Pra quem será? Tá ali, ó. Inquieto, incomodado. Da turma dos direitos humanos. Esse é antibolsonarista histérico, Marcelo Feller. Off jornalístico não deveria servir para esse tipo de coisa. Não para ministro que quer desrespeitar a Loman. Uma tristeza que a imprensa dê voz a esse tipo de coisa. É por isso que a turma da esquerda não consegue conquistar as pessoas. Porque as pessoas começam a perceber, começam a falar, cara, o que é que tá acontecendo? Isso não tá na normalidade do país. Tem algo errado meio acontecendo, né? Mas não, deixa lá. Deixa ele com a turma da esquerda com suas análises malucas. E vamos falar de economia. Com mais notícias do consórcio, né? Porque a gente lê as notícias para entender dos fatos. Não notícias que a gente concorda. Quando a gente concorda de lei, ela discorda. Mas olha só. Olha ela. Dólar supera os 5,15 após dados de emprego nos Estados Unidos surpreenderem. Já botou a culpa nos Estados Unidos. Nunca a culpa é do Lula. Mas tudo bem. O importante é que pobre não come dólar. Refutado. Olha ontem. Tem a dupla Haddad e Tebet está sendo uma maravilha para o Brasil. O pessoal vai ter a brincadeira perguntando, eita, será que a Faria Lima também estava de greve ontem? Será que a Bolsa entrou em greve? Deu uma caída, né? Deu uma caidinha, né? E aí o pessoal resgatou o meme clássico. Na verdade, isso aqui virou um meme. A Daniela Lima conseguiu virar um meme, né? Aqui foi no pós-eleição, falar o dólar opera em queda. Aí o dólar agora tá em alta. Uma alta forte. E o mercado em baixa, tá o oposto. Aí aquele perfil ali, ó, ele fez... olhou os valores em relação aos dias de hoje. Ali foi pós-eleição, né? Então, início de outubro. Não, início de novembro. Hoje, açaí em relação ao valor que estava, uma queda de 41%. A rena em relação ao valor que tinha, caiu 58%, quase 59%. E a CVC uma queda de 65%. Isso em 11 meses. A carteira do Lula, né, acumulada, tem uma queda de 53,88%. Virou meme, né? Virou meme. Analistas da pesquisa Fox veem inflação em dólar maiores em 2024. Vai piorar. Ano que vem o país quebra, mesmo. Vai ficar muito... Não vai quebrar, mas vai ficar muito pior, porque vai bater a meta. Inclusive a Globo soltou uma nota para explicar os problemas de não bater a meta. Eu fiquei meio surpreso, uma baita nota. Baita nota com a linguagem bem simples para nós, leigos, entendermos. Rombo de 100 bilhões. Quais os impactos do pior resultado das contas públicas desde a pandemia? E vai ser mais do que isso, porque assim, ó, no presente momento, o rombo já passou de 106. Não é rombo de 100, já passou de 106. No subtítulo diz que o déficit esperado para o ano é de 140. Talvez seja mais. Não sei. 140. Sente o drama. E a nota explica, de forma bem simples e direta, para entender por que Lula vai quebrar o Brasil. Destaque. Quando você tem um rombo, o que é que o rombo causa? Insegurança para investidores, com um rombo nas contas do governo, o que pode levar a uma saída de recursos do Brasil para outros países vistos como mais seguros. Para que você vai comprar a dívida brasileira se o Brasil está se enterrando em dívidas, se enterrando em débitos? Eu falo, bicho, vai me dar um calote. O Lula vai me dar um calote. Não vou deixar meu dinheiro aqui dando sopa. Eu vou tirar o meu dinheiro daqui e botar em outro país. Vou ganhar menos, mas é mais seguro. Começa daí. A redução de investimento. Aí a turma tira o dinheiro. Com essa retirada do dinheiro, já que os empresários ficam mais avessos ao risco, todo mundo produz menos. E como consequência, gera menos emprego, menos renda para a população. Além disso,
possibilidade de estagnação da atividade econômica, dando o cenário mais certo, né? Porque vai menos renda, menos emprego, estagna, e aí vem o aumento das projeções da inflação, pois os gastos elevados precisam ser cobertos pela emissão de moeda, e com isso, aumento de juros, pois o governo precisaria oferecer retornos mais expressivos para os investidores para atrair o dinheiro. A Selic, todo mundo tinha dinheiro. Por quê? E olha que a Selic tá altíssima, 13%. O cara fala, não, eu vou botar agora a Selic de 20%. Agora bota o dinheiro aqui de volta. Vem aí, traz uns dólares. Tipo, a gente tem que estar sem nada. O Lula quebrou o Brasil. Quebrou o país. Aí já se prepara. Estamos analisando a possibilidade de reajuste de combustíveis antes do final do ano. Se prepara, viu? Que o petróleo subiu. Gente, o preço do petróleo, ele é uma commodity. E é em dólar. Se o preço do petróleo sobe, ele já é uma coisa. Agora, se o preço do petróleo sobe e o dólar também aumenta... Ih, rapaz. Você para e pensa assim, ó. Acho que o barril tava... Vou botar 76 dólares. Chegou a bater... Não sei se ainda tá em 100, mas 76 com dólar a 4,80. Eu tava falando que um barril era 365 reais. Com barril a 100 e o dólar a 5,15, a gente tá falando de 515 menos 365, um aumento de literalmente 150 reais. Aí é duro, né? Aí tem que fazer alguma coisa. O preço não dá para continuar. E se você aumenta os combustíveis, ele não tá falando de gasolina, ele tá falando de combustíveis em geral, impacta tudo, né? Porque tudo no Brasil depende de combustível para rodar, né? Então, parabéns, Lula. Quebrou o Brasil. E se o combustível vai subir, como eu disse, o querosene já subiu. Subiu 5,3% após ter subido em setembro 21. Subiu 21 e agora subiu mais 5, viu? Não é que assim, não. Subiu mais... Não. Subiu 21 agora em setembro e subiu mais 5 já agora em 3 dias do mês de outubro. Lula quebrou o Brasil. Aí, olha que engraçado. Falando de querosene. Muito caro e muito escasso. Aéreas põem em dúvida a viabilidade do combustível verde para aviões. Toma aí com papinho. Não, tudo verde, isso é tudo mais. Aí vem a quantidade de um querosene verde, que é o SAF. À medida que o setor busca, né, o estado de carbono neutro até 2050, eles viram o combustível de aviação sustentável, SAF na sigla em inglês, né, com uma poção mágica. Não é. O entusiasmo inicial deu lugar a uma visão mais realista, se não totalmente pessimista, sobre a ambiciosa meta do setor. O SAF ainda é escasso e, portanto, caro. A geração das quantidades necessárias de combustível alternativo exigiria enormes áreas de terras e recursos naturais. E pagar a conta da mudança provavelmente recairia sobre os passageiros, já que o setor de aviação aponta suas margens para lucro, né, muito pequenas. Ou seja, o povo pagar. Mas os executivos, que se reuniram em Lisboa, adotaram um tom pessimista em relação a essas metas. Embora não tenham sido totalmente abandonadas, os líderes, incluindo o presidente da Emirates, o Tim Clark, pediram mais realismo. Os presidentes da International Airlines Group, Luiz Galego, o cara lá de outro e tudo mais, também alertaram que o caminho para o setor livre de emissões será longo e caro. Clark disse que não era tarefa das companhias dimensionar e financiar tecnologia para tornar o setor menos poluente. A descarbonização do planeta custará trilhões de dólares e temos de encontrar o dinheiro para realizar as mudanças. E o outro cara lá disse que tem uma maior necessidade dos governos criarem incentivos. Ou seja, a gente está no cenário que está tudo caro. Você olha para um lado, olha para o outro. Os preços de tudo estão aumentando. Tem uma inflação global. E qual é a meta do pessoal? Carbono zero. Carbono zero. Carbono zero. O que é o carbono zero vai fazer com o consumidor? Aqui, ó. Vai aumentar o preço. Aqui é o exemplo da aviação. Isso aqui vai acontecer em tudo. Em tudo. Esse papinho de descarbonização vai encarecer o preço de tudo. Absolutamente tudo. E é sobre isso que eu não vou me aprofundar muito nesse tema. Eu queria mostrar aqui uns cards da Índia com calma que ela fez do marco temporal. Mas eu quero falar disso daqui. A gente vai encerrar e eu vou pedir
a ajuda de vocês. Normalmente eu não peço ajuda, mas eu vou pedir, gente. Eu vou mandar esse link no Telegram. E eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem uma mensagem educada. Não xinguem. Não ofendam. Tentem conversar com argumentos. Mostrar que realmente vocês estão preocupados. A turma da Frente Parlamentar do Agronegócio, pensando apenas em si, em seu próprio setor, se eles estão ganhando dinheiro, o resto que se lasque, resolveram agora ser a favor do marco regulatório, né, do mercado de carbono. Tá ali, ó. Mercado de carbono. O Lupion comentou que os produtores não estão sendo beneficiados como deveriam, apesar de haver uma boa intenção. Lupion defende a regulamentação do mercado. Ele defende, mas uma que garanta recompensas aos produtores que realizam boas práticas. E aí, olha só. Gente, mercado de carbono é um novo imposto. É um novo custo que as empresas têm que ter. Quem, em sã consciência, defende mais imposto? Isso aqui é mais imposto. Tipo, imposto do mercado é um novo imposto, é um novo gasto que as empresas vão ter que não tem hoje. Não tem. Se as empresas querem gastar, vai e gasta. Tira do teu bolso, irmão. Salva o planeta. Não impõe isso para todas as pessoas. Só que olha como são as coisas. Você coloca esse imposto. Vai ser o negócio do querosene de avião. As empresas, elas não vão tirar do lucro delas. Elas vão repassar para os consumidores. Então, as grandes empresas de diversos setores que produzem tudo, elas vão aumentar e vão repassar esse custo. Então, sei lá, uma empresa que trabalha com metal, faz arame farpado, ela vai aumentar o preço. É uma grande empresa, ela tem que compensar o carbono. Tem ou não tem arame farpado na roça? Construção de peças de metal para implementos agrícolas, para botar um trator, vai aumentar de preço. Vai ou não vai impactar o agro? Vai. Só que eles estão preocupados. O preço de tudo vai aumentar, só que o agro seria beneficiado porque o agro seria visto como um setor que gera créditos de carbono. Ou seja, na cabeça deles, eles, além de não precisar pagar o crédito de carbono, eles vão receber. Você está entendendo? Então, tudo vai ficar mais caro para eles? Vai. Mas eles vão estar ganhando muito mais dinheiro. É o que passa na cabeça deles. Então, assim, a turma do agronegócio brasileiro está disposta a destruir a vida do pequeno cidadão, do brasileiro comum, que mora de aluguel. Às vezes tem uma casa com um terreno de 150 metros quadrados. Quando tem, ele levanta a mão pro céu. Ainda mais se for uma casa, porque hoje a situação no Brasil está caótica. A quantidade de pessoas que infelizmente precisam viver na favela. Eu digo infelizmente, não. Tem lugar que o pessoal gosta, é bacana, a vizinhança e tudo mais. Só que assim, gente, tem lugar que sequer tem rua, você não pode nem receber uma encomenda porque não tem CEP. É a situação que o brasileiro vive, não tem esgoto. Aí os grandes fazendeiros, que tem capital para eleger muitos deputados, estão aí. E essa agenda aí, não é só o Lupion que defende, não. Tem gente da direita. Senado ou Câmara? Tem gente da direita. Não sou eu que vou dividir a direita. Agora, essa pauta aqui, eu acho que ela vai prejudicar a vida de todos vocês. De todos os brasileiros. Isso daqui é uma agenda que vocês que acompanham um pouco mais, né? Que não acham que tudo é uma conspiração maluca. Que vocês vêm observando, que vem acontecendo no mundo. Não sei das informações, né? Desde que vem rolando a década de 70... Clube de Roma, limites do crescimento, relatório da Brundtland, Rio 92, né? Eco 92, página 2021, agenda 2030, as ONGs. Essa agenda, crédito carbono, já surgiu lá de trás. Lá de trás a turma vem com essa grande medida. Aí eles ficam aí de boca aberta, tratando o tema como qualquer coisa, vão jogar o Brasil no buraco. Vão jogar o Brasil no buraco. Essa é a turma do agronegócio. Realmente é um negócio. Então, conecto com o que eu falei no tema. A mesma coisa que eu falei do Zema, eu falo do Lupion. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É demais pedir políticos semelhantes a Bolsonaro, que estão preocupados não com o bolso do lobby do seu setor, mas sim com o Brasil.
com as pessoas comuns. É demais esperar um político desse calibre. Eu tô pedindo muito. Tem até a matéria da BBC, né? Crédito de carbono pode ser pior do que não fazer nada. Ficar de braço cruzado é melhor pro planeta. De tanta confusão que tem. E tem uns 4 dias que eu tento contar essa matéria em vídeo, mas não tem tempo. Mas é isso. Vou mandar esse tweet da FPA no Telegram. O link vai estar aqui na descrição. Você não precisa nem ter Telegram. Você não precisa nem ter o Telegram instalado. Você consegue ver pelo navegador. Você abre, você clica no link, se tiver um Twitter, você vai lá, procura e tenta tocar o coração dessa gente, pessoal. É a maior frente parlamentar do Brasil. Com essa turma apoiando, vai fazer o quê? O que é que passa na cabeça dessa gente? Mas enfim. Vou mandar o vídeo da Rosana Vale completo, de como o Bolsonaro mudou a vida dela no Telegram. Link também na descrição, já disse. E se gosta do meu trabalho, passa no do canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Tem um Atlas brasileiro, ripai.com.br. Lembrando que a versão de julho bonitona já está disponível. Espero que a versão bonitona de agosto... Eu não sei se porque a minha mal terminou, né? Agora de julho. Não sei se ela vai conseguir terminar até dia 15. Mas, obviamente, a versão normal, padrão, dia 15 vai estar no ar. E dessa vez, com certeza, não vai levar tanto tempo. E mês que vem, com certeza, normaliza. E aí, compartilhe o vídeo, né? Só tenho vocês. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. E lembrem, se a imprensa tá desesperada, é porque estamos ganhando. Pelo menos em uma área. Em uma área, pelo menos, estamos ganhando, né? Que é o apoio popular, a chia do Zap e as redes sociais. Fui, meus amigos.